Então, vamos começar então, pessoal, boa noite. Me apresentando, eu sou Marco Stefanini, eu comecei a Stefanini, que hoje é um grupo, há 34 anos atrás, né? É a maior, acho que é a empresa latino-americana de tecnologia. A gente hoje está presente em 41 países, a gente normalmente é considerado sempre pela Fundação Dom Cabral como uma das empresas mais internacionalizadas do país, né? A gente fica sempre no top 5 ali, no ranking dos 5 mais internacionalizados, ao lado de Gerdau e tudo, quer dizer, em geral, ele avalia a proporcionalidade que você tem no Brasil e que você tem fora, tá? Nós temos 28 mil funcionários, nossa receita esse ano é próximo de 5 bi de reais, tá? E, na verdade, é uma empresa de tecnologia, comecei na minha casa, então a gente consegue conciliar dois grandes grupos de ofertas de tecnologia. Uma, vamos chamar assim, de tecnologia mais voltada para exatamente a área de tecnologia. A gente chama mais de tecnologia tradicional, aquela parte de aplicações, de infraestrutura. E o segundo grupo de ofertas, que a gente vem investindo muito nos últimos 8, 10 anos, é o conjunto de ofertas digitais, tá? Que normalmente é muito, o nosso interlocutor é a área de negócios, e o que normalmente agrega mais valor, tá bom? Então, a gente tem esses dois grandes grupos, né? Nesses 41 países a gente pode mostrar. Então, a ideia aqui que me comentaram, eu vou falar 15, 20 minutos no máximo sobre Stefanini, e a gente fala um pouco da Amazônia, mas a ideia não é uma apresentação formal, é mais uma ideia, a gente, no fundo, é uma forma de a gente trocar um pouco de ideias, então, se vocês quiserem me interromper, conversar, que vocês conhecem a Amazônia e não eu, né? A gente tem que ser humilde o suficiente para isso, né? Eu tenho até times que conhecem bem, o Igor aí é da região, né, Igor? Com muito orgulho, né? Então, conhece, vocês têm uma realidade muito diferente de nós aqui do Sul. Então, essa interação, essa combinação de conhecimento e de visões, eu acho que entra muito até o nosso propósito, né, que hoje é bastante forte, hoje em dia é muito comum nas empresas digitais e tudo, é co-criar soluções para um mundo melhor, né? Então, aqui pode ser um excelente exemplo de como a gente pode co-criar. E aí a gente tem duas abrangências. Uma mais vamos chamar assim, do ecossistema todo, o que vocês, como sociedade, o que vocês podem às vezes ajudar a discutir obviamente, com o governo e tudo mais, que a gente sabe que não é uma conversa muito, muito fácil. E por outro lado, também a gente pode discutir soluções de soluções mais pragmáticas que podem gerar negócios para vocês. Então, a gente pode também, vamos chamar assim, abordar essas duas diferentes perspectivas. Tá bom? Tá? Então, vamos lá. Eu vou pôr no modo apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Então, tá. Sim, Então, vamos lá. claramente. Então, aqui um pouco, eu já falei, né? Então, vamos co-criar o digital. Esse, no fundo, é uma pequena seção desse exercício do nosso propósito, né? Então, a gente gosta de que não é muitas coisas inimagináveis, mas elas são possíveis, né? Então, um pouco aqui, como é que a gente trabalha o mindset Stefanini, mas, no fundo, vem muito baseado no mindset empreendedor, né? Que a maioria de vocês, ou todos vocês são, e também no mindset digital, né? E a gente procura também, na medida do possível, combinar, né? Ou seja, tangibilizar, também não só ficar sonhando a 100 mil metros de altitude, né? Lembra lá quando tinha as palestras esqueci o nome lá no Silicon Valley, lá que eles gostavam daquela universidade, né? O Singularity. E aí eles vinham só com futurismo, né? A gente gosta também, obviamente, se olha o futuro, mas tem que aterrissar, porque a vida prática, ainda mais para nós brasileiros, não é muito fácil, né? Tá?
Então, um pouco disso que eu falei, mindset empreendedor, criatividade, mas sempre focada no resultado, tá? Então, aqui é um pouco da Stefanini, vocês podem dar uma olhada rápida, eu não vou ficar falando também muito, mas já comentei, são 34 anos, hoje são 28 mil pessoas, a gente vem fazendo várias aquisições no mundo digital, que eu vou mostrar, a gente tem uma base de clientes muito grande, 1.000 clientes, a gente tem clientes muito globais, né? A gente tem mais ou menos uns 50, 60 clientes globais, a gente atende no mundo inteiro, pela Nike, é um cliente, é o nosso maior cliente, a gente atende no mundo inteiro a Nike, com muito orgulho. A Dow Chemical, que é outro gigante americano, nós temos o que a gente chama de full outsourcing no mundo inteiro, nós ganhamos durante a pandemia, conseguimos ganhar de dois gigantes americanos, né, competidores nossos, Accenture e IBM. Nós ganhamos durante a pandemia, foi o processo inteirinho de RFP durante a pandemia, e implementamos em 120 países totalmente remoto durante a pandemia o ano passado, tá? Então, aqui embaixo vem um pouco as divisões de receita, né, por região, como é que a gente organiza a Stefanini? São essas 5 regiões que a gente está falando aí. Se vocês olharem, MIA, né, que é Europa, Middle East, Brasil, que para nós é uma região, porque a gente começou aqui então bem grande, Norte América e Ásia Pacífico, que é a mesma região, a sede em Detroit, e Latam, que é toda a parte Latinoamérica de língua espanhola. E as ventures que vocês estão vendo aqui, são essas empresas digitais que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, um pouco disso, tá? Aqui é um pouco da onde a gente é distribuído em termos de escritórios, em termos de países, né? A gente tem algumas coisas interessantes, assim, nós temos 1.500 funcionários nas Filipinas, 1.800 na Romênia, 2.500 nos Estados Unidos, né? 1.000 no México, então a gente é bem distribuído em termos de funcionários, tá? Em termos de delivery, é totalmente integrado, tá? Continuando aqui é o nosso ecossistema digital, que entra, já estamos entrando um pouco mais no foco com vocês. Então, esse bloco central são as nossas empresas digitais, que eu vou explicar melhor. Mas, de novo, co-criar significa combinar com os outros também. Você combina muito da mindset digital, é você usar assets, né, ativos dos outros, usar soluções, combinar soluções com outros. Então, aqui vocês podem ter uma ideia de diversos parceiros que a gente tem, né, gigantes como Honeywell, Siemens, Google, Adobe, né? Como também muitas startups globais e locais, como universidades, a própria Fundação Dom Cabral, o INSEAD, MIT, né? E também, muitas vezes, entidades públicas também. Às vezes você consegue algumas verbas de governo, até em de fundo perdido e algumas coisas assim. Não é muito comum, mas às vezes tem. E a gente tem hoje 4 centros de inovações globais, um para cada região. Então, temos em São Paulo, no Brasil, Cidade do México, para Latam, Detroit, na região de Michigan, nos Estados Unidos, e Romênia, para a região da Europa. Tá? Aqui, então, são nossas ventures, né? São as empresas digitais. Nós agrupamos em 6 grandes vertentes, tá? Seis grandes plataformas ou topos. Então, a primeira é mais tecnologia mesmo, né? Envolve várias coisas. Eu não vou explicar empresa por empresa, senão a gente vai tomar muito tempo. Se vocês depois quiserem discutir algum tema específico, fique à vontade. O segundo, que aliás é o maior, é banking. A gente tem soluções de banking. Hoje a gente é a única empresa que consegue ter um banco digital completo. Se alguém quiser montar um banco digital, a gente faz completo desde o início, só com conta digital, cartão. É bem completo. Tá? Depois a gente tem uma área de manufatura, eu acho que para vocês interessa mais, né? Então, muito de IoT, indústria 4.0, logística, a gente pode falar um pouco sobre isso, né, Igor? Dar os exemplos aí, algumas coisas. Depois tem marketing digital, para quem vão no comércio, atividades financeiras, atividades de consumo, né? A gente tem uma torre completa. Hoje, vocês sabem que muito do espírito digital é marketing, né?
Hoje nunca mais, vamos dizer assim, se antes marketing era importante, no mundo digital é muito mais. A percepção é tudo, né? Um pouco que nós sofremos como brasileiro aí nessa questão desse debate aí do clima nós como Brasil nós perdemos a narrativa, né? Então hoje a nossa imagem é muito pior do que a gente é mesmo, né? Então esse mundo hoje digital, a parte de narrativa, a parte de marketing, a parte de como você chega à mensagem é uma dos grandes pilares de quase todos os negócios, né? Depois nós temos uma torre de cybersecurity, bastante interessante. A gente já teve algumas conversas com o ministro até do Meio Ambiente, o anterior, o atual, tem algumas ideias aqui também. E, por último, uma plataforma, uma torre de soluções, tanto de inteligência artificial como analytics, né? Que normalmente pode ser parte do core de qualquer atividade que você tenha para o mundo digital, né? Hoje, dados é muito base, né? E é uma grande fraqueza, normalmente, os mercados latinos. A gente ainda não tem esse hábito tão forte de trabalhar com dados, né? Por exemplo, se a gente pudesse escalar, dar notas para o Brasil de 0 a 10, provavelmente em marketing digital a gente ficaria bem ranqueado. Provavelmente em analytics a gente ficaria bem mal ranqueado, tá bom? Continuando aqui, então vamos falar um pouquinho de vocês, né? Então acabou, Stefanini, como eu disse, eu procurei ser rápido. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper, porque eu não consigo enxergar quem que está levantando a mão. Então vocês fiquem à vontade, tá? Aqui, de novo, agora é um bate-papo, eu não tenho a pretensão de ensinar nada para vocês aqui. A ideia aqui é trocar ideias, tá bom? Stefanini, Pode deixa eu falar. interromper você um minutinho só para dar boas-vindas aqui ao Biratã Novelino Júnior. Bem-vindo, Biratã. Bem-vindo, Pode Leandro. prosseguir, por favor. Tá bom. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos falar um pouquinho, né, que hoje a chave, como a gente tinha conversado, né, quando eu fui tive o prazer de ficar uns dias aí na Amazônia, eu acho que a gente tem grandes oportunidades na região, né, de trabalhar melhor essa questão de trazer atividades sustentáveis para a Amazônia ou reforçar algumas que já existem, né? Então, um pouco desafios, vocês mesmos chamaram, esquece o número aí, X bilhões, mas vocês mesmos, e quando a gente está aí, né, eu gosto de, quando está no front, né, você sente, né, essa imensidão da Amazônia, não é a primeira vez, obviamente, que eu fui, mas é sempre bom resgatar essa memória. Então, a grande X de vocês, né, é a logística, né? Esse é o grande gargalo de uma região enorme, né, que tem um aparato logístico diferente, né? E agora, com toda essa crise, né, de transporte marítimo, dos containers, eu imagino que vocês devem estar comendo pão que veio uma Amazônia, infelizmente, né? Então, ficou mais difícil ainda, eu imagino, tá? Mas, além dessa parte de logística, né? E é interessante porque o Brasil ele explora muito pouco o sistema hidroviário, né? A gente já tem casos interessantes aí, tem um dos clientes nossos, né, Igor, que é a Hidrovias, não sei se ela está aqui na, na, aqui na nossa live, mas a Hidrovias é uma empresa que quebrou muitos paradigmas, né? Então tá em termos de transporte fluvial de grãos, viabilizando muito, vamos chamar assim, ali o Mato Grosso do Norte, assim por diante, por outro canal do escoamento, né? Mostrando o custo e tudo mais, reduzindo bastante, né? Então, no fundo, um grande problema de vocês poderia ser uma oportunidade, né? Porque, no fundo, quando você tem rios navegáveis, que é o caso da Amazônia, em grande parte, né? Você pode ter até um custo bem menor. Você sabe que o transporte rodoviário é muito caro, né? E o Brasil é praticamente baseado em transporte rodoviário.
são pouca, a malha ferroviária é ainda muito pequena em relação ao total transportado, né? E, do ponto de vista hidroviário, ainda pior. Mas tem grandes oportunidades e aí poderia transformar o limão numa limonada, ou seja, nessa imensidão, ao invés de, né, do transporte rodoviário, né, que no caso boa parte da Amazônia nem é possível, né, poderia ter um custo bastante razoável do hidroviário, claro, se tivesse um nível de organização, estruturação, escala bem maior do que hoje vocês têm, infelizmente, né? Tá? O segundo ponto que eu queria abordar, né, é o teletrabalho. Eu acho que eu acho uma grande oportunidade para vocês, porque assim, talvez vocês vão achar que eu estou puxando a minha sardinha, né, por causa de tecnologia. Mas, no fundo, né, quando você fala não apenas de tecnologia, mas tem áreas que você pode gerar, vamos chamar assim, uma receita média, né, por pessoa, per capita, muito maior. Tecnologia é uma das áreas. Né? Só que, na verdade, o que acontece? Isso não vou nem falar Amazônia. Qualquer país do mundo, incluindo o Brasil, as melhores oportunidades de emprego, né, de trabalho, sempre estiveram nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, qualquer lugar. Você vai na França, a diferença de salário era entre Paris e uma cidade do sul da França é bastante grande. Na Espanha, entre Madrid e o sul da Espanha, é brutal. Tipo, o sul da Espanha, até um tempo atrás, era 40%, quase 50% menor, né? E fora as oportunidades de crescimento de carreira e tudo. O que aconteceu com toda essa loucura da pandemia, né? Na verdade, se inverteu a lógica do trabalho. Hoje, por exemplo, nós, a Stephanie, só no Brasil, a gente tem funcionários registrados em 650 cidades diferentes. Né? A gente sempre foi muito distribuído, porque a gente tem clientes em vários locais, mas não nessa proporção. A gente aumentou, acho que pelo menos umas 200 cidades depois da pandemia. E certamente essas 200 não são lugares onde a gente já tinha ou operação ou cliente. São cidades pequenas, cidades muito distantes, que provavelmente essas pessoas eram talentos, mas nunca poderiam ser tão bem aproveitadas. Né? Quando a gente transporta isso para o mundo da Amazônia, né, veja quantas oportunidades você tem ou pode ter, né, se preparar bem, claro, aí tem um aspecto educacional, profissional, claro, né? Então, eu acho que esse é uma grande oportunidade para qualquer região distante dos grandes centros de se evoluir. E o melhor, né? Os talentos podem ficar no local, receber praticamente o mesmo equivalente a uma pessoa de São Paulo e vai gastar na Amazônia. Então, você está trazendo receita para o país. Não é um talento que está em Manaus ou em Belém e vem para o Rio, São Paulo, Brasília, né? Ele pode continuar morando aí, né? Na sua região que ele gosta, né? Que ele aprecia a qualidade de vida e recebendo oportunidades de salários iguais ao dos. Isso já está acontecendo, isso não é futurologia, né? Por exemplo, a Viviane, acho que está aqui, a diretora aqui do Nordeste, nós tínhamos preços diferenciados para nossos clientes do Nordeste, diferente do Sul. Né? Por quê? Porque a mão de obra é mais barata. Hoje nós estamos com um problema, porque os preços vão subir, esse é o lado ruim da história. Né? Por quê? Porque, no fundo, já está acontecendo um nivelamento. O que importa é o talento, é a capacidade produtiva e intelectual daquela pessoa, e não mais onde ela vive. Por outro lado, também, vocês como empresa, vocês podem ter acesso a talentos que provavelmente teriam muita dificuldade de contratar alguns engenheiros de software sênior, muitas vezes tem que, às vezes, contratar muitas vezes a peso de ouro, hoje você pode contratar à distância. Então, esse mundo ele quebrou. Então, eu acho aqui, não vamos ficar só na cabeça do mundo físico.
vamos tentar trabalhar também uma mistura de oportunidades e ameaças, sempre elas vêm junto, né? Não podemos esquecer do mundo físico e o digital, tá bom? Então, aqui eu comentei um pouco disso, né? Vamos citar alguns exemplos, né, que hoje já são disponíveis, né? Para que a própria tecnologia ajude a região de vocês a progredirem mais, né? Hoje mesmo eu tive um painel em Brasília, agora já estou em casa, mas e eu estava falando de, de oportunidades que eu acredito muito em tecnologia, do ponto de vista que é um dos grandes vetores que podem trazer produtividade ao Brasil, né, ao nosso país, e trazer também maior qualidade de vida, né? Eu acredito nisso, muito mais do que pode, de certa maneira, algumas áreas diminuir muito, né, o nível de emprego, porque você pode fazer as mesmas atividades com menos pessoas, sim, é verdade. Isso chama-se produtividade, mas você pode compensar com, obviamente, um incremento da produção muito maior. Qual o limite? O céu é o limite, né? Então, para vocês, que vocês têm todas essas limitações, né, que a gente já falou, é uma grande oportunidade, né? Tá? Então, vamos falar um pouquinho disso. O que a gente chama aqui de floresta conectada, né? E aí, Ailton, se precisar, você me ajuda, que você ajudou a fazer essa apresentação, né? A Mari acho que não está aqui, mas você está aqui. Então, vamos lá. Aqui entra um pouco daquela empresa que eu comentei com vocês, que é da parte de manufatura, quando a gente fala de IoT, né? IoT é Internet das Coisas, né? O que seria a Internet das Coisas, tá? Na verdade, é uma forma de você ter chips, né? Sensores em vamos chamar assim, em vários equipamentos, em vários produtos, né? De maneira muito mais competitiva em custo. Então, aquele chip que antes só estava no nosso computador, que vocês estão usando aqui para a gente conversar, você pode usar em várias situações, né? Então, você tem sensores que te ajudam muito, né? Então, aqui, quando você fala de armazenar, logística, você fazer rastreabilidade, né? Hoje em dia, por exemplo, todo mundo fala na questão, por exemplo, que a gente vem comentando da parte de produtiva não desmatamento, né? Então, para que não seja prejudicado quem está produzindo de maneira legal, ou mais ainda, né? Quando você reduz a ilegalidade, na prática, permite que você pratique preços melhores, porque muitas vezes você tem preços também que não conseguem ser condizentes com uma atividade legal na Amazônia. Tudo isso você pode trabalhar com tracking, né? Que é a rastreabilidade, né? Hoje te permite isso, né? Hoje mesmo eu estava aqui discutindo uma palestra que a gente deve dar em Nova York pela Mastercard, por exemplo, né, que tem aquela feira de varejista, não sei se alguém tem varejo aqui, e tem uma feira famosa em Nova York, a NRF, né, todo ano tem, acho que é mais de 100 anos. E agora a gente está vendo para dar uma palestra para esses clientes, muitos brasileiros. O brasileiro é a maior delegação depois dos Estados Unidos, né, nessa feira. Então, os brasileiros vão em peso, né? Então, nós estamos discutindo algumas apresentações, uma delas tinha a solução que o cara conseguiria permitir, claro, isso é um pouco de futurologia a curto prazo, não agora, talvez viabilidade econômica, mas está pronta essa tecnologia, e você consegue fazer tracking até, por exemplo, alguém passou mal porque comeu um abacate, né, dentro do supermercado. Você não precisa tirar todo o abacate da rede inteira. Você consegue fazer tracking de onde veio, qual é o lote, e você só tira aquele, né? Então, são exemplos. E transportando para a questão da Amazônia, eu acho que a grande oportunidade que tem
se realmente os países desenvolvidos fizerem a parte dele, que normalmente também não o fazem, né, que é um pouco irritante. Por exemplo, de eliminar o contrabando de madeiras e assim por diante, porque eles compram a madeira e se beneficiam disso porque pagam barato, né? Se eliminar isso, né, imagine a força que você tem de trabalhar e poder investir, custa dinheiro, não é caríssimo, mas custa, claro, nada de graça, para que você tenha um belo sistema de tracking, né? Isso hoje é viável, hoje é realidade, né? Tá? Então, esse é um ponto. O outro, muitas vezes, como a Amazônia tem uma série de restrições, né, do ponto de vista de meio ambiente e tudo, né, você pode, por exemplo, que a gente chama aqui de contratos inteligentes, é você fazer via blockchain. Blockchain é uma tecnologia nova, foi muito debatida, ainda pouco usada, até porque ela é de nicho, mas tem alguns nichos muito interessantes, né? E rastreabilidade, que eu já falei, por exemplo, RFID, né, nós temos uma empresa focada nisso. É uma tecnologia de muitos anos, acho que de décadas, tá? Muito pouco usado no varejo, não só no Brasil, no exterior. Nos últimos anos, e que deu um boom, né? Nós estamos implantando RFID em todas as lojas, CDs, né? E a fábrica, por exemplo, da Riachuelo, né? Hoje, lá no evento que eu estava lá no painel, eu almocei lá com o Flávio Rocha, lá da Riachuelo. Então, ele estava contando, e ele já está entusiasmado, porque ele já está vendo outras coisas, né? Por exemplo, com a própria tecnologia, a nossa solução permite, depois você vai fazer lá, você vai vestir uma roupa, experimentar roupa, você pode ser virtual, você pode já, não precisa experimentar 15 roupas, você fica trocando cor, trocando disso, isso está disponível, né? Tá? Então, é um pouco o que a gente está chamando de floresta conectada, né? Como é que você traz a tecnologia para a Amazônia de maneira pragmática, né? E que você melhora, vamos chamar assim, a produtividade, né? E diminui os grandes gargalos que a região tem, tá? Alguém queria comentar alguma coisa? Ô, Marco e Fala. Ailton, Fala, isso até Ailton. para... Você é meu braço direito aqui. Me ajuda aí, meu amigo. Tá bom. Não, até para comentar a respeito de IoT, né? Que você pode também utilizar recursos da IoT ou redes de IoT em áreas que você quer monitorar ou, por exemplo, reflorestar, né? Então, a partir daí, você consegue, através de dispositivos IoT, coletar informações em tempo real do que está acontecendo naquela área, em termos de crescimento do reflorestamento, qualidade de solo, qualidade de irrigação, uma série de informações que você utiliza para melhorar o seu modelo, o seu algoritmo, etc., que vai ser aplicado na área de reflorestamento. Isso é um exemplo, né? Mas pode aplicar em vários tipos de situações onde você tem necessidade de coletar dados e monitorar as áreas, né? Imaginem, por exemplo, aqui viajando um pouco, brincando, né, na maionese, né? Imagine, por exemplo, se realmente os países envolvidos começam a fazer essa questão do cheque para proteção de carbono e tudo mais. Imagine que você tenha dentro da sua atividade, você não só preserva a Amazônia, você faz atividades legais e você, com sensores e tudo mais, você deixa isso real time para o investidor lá do outro lado, o cara que está pondo dinheiro, aquele fundo. Imagine o nível de credibilidade que você traz, né? Custa dinheiro? Custa, mas não é um absurdo, porque lembra-se que sempre é aquela máxima da tecnologia, né? Conforme você ganha escala, a tecnologia barateia muito. É uma das condições hoje que o RFID é muito usado e antes não era, porque também o custo diminuiu muito, tá? Então, hoje, Marco, Oi, fala. me permita, Antônio Azevedo, Pode falar aí, meu da amigo. TV Lá, tudo bem? Graças a Deus. Só fazendo assim duas observações, uma com relação à logística. Aqui na Amazônia é uma coisa às vezes até contraditória, quando você falou que o custo rodoviário
é mais caro do que o marítimo, fluvial. Aqui na Amazônia, por incrível que pareça, é o contrário. O fluvial é mais caro. Por quê? Primeiro, porque é uma navegação regional. Segundo, o regime dos rios. A gente tem navegabilidade na calha principal, mas os afluentes nós temos regime de cheia, de baixa. Então, às vezes, você tem que fazer transbordo de carga, não tem uma unitização, não tem uma padronização, é mercadoria junto com passageiro, é uma coisa incrível. Então, aqui realmente precisa de um projeto para você uniformizar Concordo. isso e baratear. Outra coisa também é com relação à questão da operação, teletrabalho, enfim, isso tudo que poderia ser uma grande saída, uma grande sacada para a região, mas a gente carece de infraestrutura de comunicação. Infelizmente, existe um apagão. Eu sempre digo que o amazônida é um cidadão de terceira categoria que não tem acesso à internet e, portanto, está completamente alheio a tudo que está acontecendo no mundo, principalmente na pandemia. O que acelerou a digitalização da população no Brasil, na Amazônia, ficou mais distante o desnível, as desigualdades, porque essa população não tem acesso. A Amazônia não é conectada. A gente precisa realmente de investimentos em infraestrutura básica para começar a entrar no game, a entrar dentro dessas tecnologias. Era só uma observação. E é uma observação muito pertinente, né? Eu concordo com você. Stefanini, pode fazer uma observação também? E a Marcela está na fila aqui, ela está toda educada, com a mão levantada, e depois a gente deixa. Mas deixa eu só comentar, eu concordo, tá? Por isso que eu falei que tem temas que a gente pode falar de business e tudo mais, mas tem muitos temas que, infelizmente, passam pelo governo, não tem jeito, né? Acho que a gente paga muito imposto para tentar ver alguma coisa de retorno. Então, eu concordo com você. Eu acho que eu vi, por exemplo, eu estava em Alter do Chão, depois eu fui, e é engraçado, porque eu contando um pequeno episódio, é uma mulher que tinha como se fosse uma criação de Vitória Regia, e ela virou um chefe de cozinha de Vitória Regia. Ela faz umas coisas maravilhosas, né? E aí a gente foi lá e tal. No lugar que ela está, que não é longe do Alter do Chão, deve dar 1 hora de barco, né? Não tem sinal de nada lá. Obviamente não chega nada de sinal de telecom nenhum. Mas o fiscal vem lá de Belém 3 vezes para encher o saco dela. Desculpa a palavra que eu sou meio informal. Então, esse é um pouco do Brasil, né? O cara não te dá condições, né, mínimas, mas ele vai lá te encher o saco, a fiscal quer que você não pode ter fogo a lenha, que você tem que usar calça, mas ela vai de bermuda, mas a pessoa tem que usar calça. Então, são coisas que é difícil, né, como empreendedor. Então, eu concordo, tem condições básicas que realmente... Por isso que a gente fala aqui do 5G, né? Então, você ter o acesso, né, ajudaria bastante, né? Eu concordo com você. Quer falar, Belisário? Depois vai a Marcela, ou Marcela, vice-versa. você, Marcela. Ladies first. Ladies first. Vamos lá. Oi, boa noite a todos. Eu queria trazer um assunto, o assunto que você estava comentando do desmatamento, porque quando a gente fala sobre isso, parece que frear o desmatamento é ganha-ganha para todo mundo, né? Existem empresas como a Stefanini que podem rastrear esse reflorestamento e também o rastreamento da floresta em pé. Existem os produtores de madeira legal, que também ganhariam em preço e em condições também. Existe o problema climático, né, que é interesse de todos, da biodiversidade, e quando a gente pensa no desmatamento, a gente vê que é só um pequeno grupo de pessoas que se beneficia disso, né, dessa extração ilegal de madeira. E aí é que eu fico pensando, o que está faltando para que a gente dê esse próximo passo, assim, na sua opinião, Marcos, na opinião dos outros que estão aqui
no painel, o que está faltando, assim, o que a gente pode fazer de efetivo para que essa ideia seja empurrada para frente e que, a exemplo do que acontece com a carne brasileira, que recebe inúmeras certificações, até passaporte, é um produto que tem, que compete com o produto nacional, né, de outros países aí, mas que é altamente monitorado e a madeira não recebe nenhum tipo de monitoramento. Isso é um absurdo, mas como é que a gente consegue, nós como sociedade civil, conseguimos ir para frente com essa ideia? Olha, eu vou dar minha resposta, mas provavelmente aqui os que estão aqui sabem bem melhor a resposta do que eu, tá? Porque vocês moram aí, né? Mas, do ponto de vista, assim, primeiro a imensidão, né, da Amazônia sempre é uma dificuldade, mas hoje com tecnologia, nós mesmos, através do CERPRO, né, acho que, aí você está sabendo daquela ideia de projeto de rastreabilidade da madeira e tudo que eles estão desenvolvendo? Sim, sim, eu sei. Então, a ideia ainda é um piloto, é uma ideia, eles estão discutindo, ou seja, tem tecnologia para isso, né? Claro, exige esforço, exige investimento, mas não é o fim do mundo, tá? Eu acho que tem, no fundo, existe uma coisa que, no fundo, nos mata, né? É a questão política, para mim, tá? Então, normalmente, político, em geral, aqui é partidário, quer dizer, eu não estou aqui a favor do A ou do B, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, claramente, político não gosta muito de confronto, essas coisas, né? Qualquer atividade, vamos dizer, muitas vezes nós, na atividade produtiva, nós temos que tomar decisões difíceis, né? Muitas vezes priorizar significa deixar de fazer alguma coisa, muitas vezes temos que tomar decisões, né? E normalmente nesse mundo político, na democracia que eu valorizo, não sou contra, pelo amor de Deus, às vezes não tem isso. Então, esse é a primeira. E a segunda, né? Vocês mesmo da região sabem que tem áreas que, vamos chamar assim, super preservadas, o pessoal tá razoável, até demais, porque você sabe que as regiões são muito pobres, né? Isso interessa aos países envolvidos e não necessariamente a pessoa que está ali. Os focos, né, de criminalidade pesada, ligação em debate que não é a função. Tá? Então, eu acho que passa, sim, por uma vontade política, né? Pode, obviamente, pressão de empresários, né, da sociedade, não apenas ao ecossistema, né, ao meio ambiente, mas causa um dano à economia, né? Essa questão mais, vamos dizer assim, ilegalidade, é muito ligada a uma baixa desproporcional à riqueza que ele gera. Então, isso é uma riqueza enorme da Amazônia sem trazer um benefício correspondente, né? E quando você poderia fazer, né? Então, é um tema longo aí de dias de discussão, mas se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu até Stephanie, complementaria aí. só um minutinho. Deixa eu fazer rapidamente um comentário, senão vai ficar muito longe do assunto. Uhum. Stefanini, sobre a logística, né? Acrescentar uma informação ao comentário do Antônio Azevedo. A Amazônia realmente ela é muito desconhecida, então pessoas de fora têm uma dificuldade muito grande de entender as dificuldades que o mundo empresarial enfrenta aqui, a sociedade como um todo, em especial quem está na frente de empresa. Por exemplo, o Antônio Azevedo mencionou que a logística fluvial aqui é mais cara que a logística rodoviária. E ele poderia ter adicionado uma coisa, que eu acho que não sei se você sabe, porque realmente quando a gente fala fora daqui, as pessoas não têm noção disso. Só
a praticagem de uma viagem, de um trecho, ou seja, só uma vinda, né, de Belém para Manaus, da Foz do Marajó até Manaus, de um cargueiro transatlântico, ela pode chegar a R$ 600 mil, ou até mais. E aí eu vi que você falou lá na frente, estava na sua apresentação, de navios autônomos. Aqui seria inviável por causa da praticagem, né? É uma coisa que não beneficia ninguém. Olha, Mas... em falar isso, eu registrei isso na minha cabeça. Ficou esse aí, eu lembro esse número aí. Quem ficou visado. Isso que eu falo, quem está lá no front é que sabe. Picotado, Marco. Stephanie, eu acho que você está com um problema de conexão de internet. Espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Eu vou tirar meu vídeo, tá? Para ver se melhora. Tá? Melhorou ou não? Acho que sim. O outro ponto é só uma informação, prosaicamente acrescentar esse dado. O Antônio Azevedo, que é presidente do Grupo TV lá, ele esqueceu de mencionar uma coisa. Ele disse que a conexão de internet não existe na Amazônia. E, de fato, é isso, não existe. Né? Mas ele esqueceu de mencionar, e eu menciono por ele, que, olha o absurdo, o Antônio Azevedo está fazendo uma grande expansão das lojas dele. Já são mais de 80 lojas, uma expansão muito rápida que ele tem feito pelo interior do Amazonas. E a única internet que a população local tem em muitas cidades é a internet que ele leva para a loja dele, e aí as pessoas usam. Para você ter uma ideia do cúmulo, o cúmulo do absurdo isso, mas é assim que é a Amazônia. E é só esse dado que eu queria passar. Do Antônio Azevedo, né? Hoje a gente sabe que Marco continua com problema no link seu. Ah, é? Só um pouquinho. Ailton, você acha que se você compartilhar fica melhor, fica mais leve para mim? Pode ser. Pode ser. Melhorou agora? Agora está bem. Estamos ouvindo bem. Projeta e eu falo, quem sabe melhor, tá? Então, que eu estava falando do Azevedo, estava falando de comércio, né? Uma parte do e-commerce no Brasil, por exemplo, o custo é de logística. Pode trazer, Antônio Azevedo, muitas vezes de logística para você. A gente está tendo problema, Marco. Stephanie, está ruim. Sua conexão está muito ruim, está muito instável. Tem o celular. Tom, pega você, eu vou sair daqui, eu vou entrar de novo, tá? E vou pegar a apresentação daqui. Deixa tá que eu projeto. Tá. Isso. Enquanto isso, o João tá com a mãozinha levantada. Você quer comentar, João, enquanto o Marco retorna? Espera um pouquinho só, deixa eu só voltar. Tá bom. Vou sair e vou voltar. Não basta ter uma melhor tecnologia, né? Uma empresa tecnológica. Se a infraestrutura do Brasil não ajuda, imagina na Amazônia. Ailton. Exatamente. Não, mas na Amazônia tem solução, sim, viu, Antônio? Não, eu sei que tem. O problema é mais, como foi dito, é vontade política de querer resolver. E ter projeto de longo prazo, porque os governos têm plano de governo, não plano de Estado. Exatamente. E aqui a Amazônia tem que ter um plano de longo prazo. Os governos entram e inventam plano Dubai, plano não sei o quê, plano da floresta, e
e a coisa não tem continuidade. Vale do Silício, da Amazônia, etc. Aí passa um cabo nos rios, e aí a tora lá quebra o cabo e fica por isso mesmo. Então, Tem outras opções, né, como utilização de satélites de órbita estacionária, que você consegue propagar para baixo em antenas estrategicamente posicionadas, né? São coisas que evitariam o cabeamento, né? Mas tem um projeto que está passando fibra ótica pelos rios, né? Eu acho que é a melhor solução, em termos de qualidade, mas você falou, tem que monitorar a linha, né? sim. O Marco Stefanini voltou. Vamos lá, Marco. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Tá bom. Ok. Pode Então, continuar. Marco, o projeto daqui. Vai lá. Então, vamos lá. Se tiver ruim, vocês me avisam, tá? Aí eu tento eu conecto o celular, mas eu tenho medo de estar pior. Vamos lá. Pode ir mudando aí. Vai lá. Vai. Então, aqui, por exemplo, a gente já tem vamos dizer assim, uma POC, né, que a gente está fazendo um teste, e você, não o navio em si, mas aquelas chatas de transporte, certo? Que você consegue fazer até autônomo, tá? Só que, normalmente, lembra que a gente tem que sempre adaptar. Boa parte das soluções digitais não basta ter a tecnologia. Você tem que, na verdade, fazer todo o modelo de negócio e a tecnologia fazer sentido. Então, aqui a gente ainda tem alguns desafios, até no transbordo das mercadorias. Lembrando que nós estamos falando mais, não da Amazônia em si, lá no Rio Amazonas, nós estamos falando mais ali onde é o transbordo que você está fazendo o fluvial até ali a região mais para baixo ali do Pará, tá? Que é a hidrovias ali, aquele corredor ali, tá? Então, hoje é possível você trabalhar com barcas, vamos chamar de barcas, né? Não navio, barcas autônomas, tá? Tá bom? E aí, muitas vezes, um pouco que o Antônio Azevedo acho que falou, da questão do calado, né? Dos rios, vai variando, né? Então, no fundo, é um pouco da padronização, que nem o container resolveu muita coisa. Então, na verdade, teria que ter algumas soluções de padronização para você realmente uniformizar um pouco a logística na Amazônia, que é o que vocês comentaram, o cara leva num barco pequeno, vai gente no meio, quer dizer, é totalmente antiprodutivo, né? Tá? Então, esse é um pouco dessa linha, tá? Um próximo, por favor. Stefanini, deixa eu Nós interromper temos várias rapidamente. mãos levantadas aí. Deixa eu passar a palavra para o Biratã Novelino. Biratã, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? O Biratã, American Pharma, que sou de Belém. Primeiro, parabéns por esse bate-papo. Acho de extrema importância a gente estar trazendo assuntos como esse pauta. Acho que a gente quebra um pouco da crença que ESG é filantropia, né? Então, acho que cada vez mais é pauta de empresas, é pauta do mundo, enfim. E, Stefanini, a minha pergunta, assim, é uma dúvida, né? Você que está no eixo aí, business, bastante relacionamento. De fato, a gente tem aí uma arguição de private equity, de fundos, de investimentos, olhando de fato a sustentabilidade, isso está se convertendo ou ainda não está tão assíduo, a gente já consegue ver de uma forma mais nítida, de fato, nos valores das empresas e até trazendo o lado da Amazônia, né? Isso, a gente está tendo um destaque para isso, com retorno de investimentos. Olha, eu vou ser bem sincero com você, para a gente como prestador de serviço, você tem que tomar cuidado para não gerar falsa expectativa, né? Certamente, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista o assunto ESG é muito quente,
tá? Eu estava falando semana passada, acho que foi sexta, com o presidente da Coty, sabe aquela de cosméticos? E eles vão abrir a capital na bolsa. E a gente vem namorando para trabalhar digital já faz um tempão, eles nunca decidem nada, agora parece que eles vão. E o que que fez ele cair a ficha, né, realmente? Duas coisas. Ele falou, Marco, os caras não querem saber muito de lucro, eles querem saber de SD e transformação digital. É isso que eles querem saber, tá? Então, o tema é quente. Agora, vamos aterrissar para também não gerar falsa expectativa. O mundo sempre foi muito de ter um pouco de vapor, concorda? Fala mais do que faz, vai. Vamos ser bem honestos, né? Então, tem muitos críticos que falam esses fundos gigantes, que no fundo eles dão uma dourada na pílula e falam que é SD e vende mais caro, entendeu? Então, é só para a gente não se entusiasmar e se iludir. Agora, que é um assunto quente, né? E tem uma pegada de marca forte, eu acho que vocês deveriam trabalhar nisso, porque certamente vai gerar valor agregado. No lugar de vocês, eu faria isso. Só que tomar cuidado, porque sempre tem um pouco de vapor, né? Então, você fala, quando você vai lá, o cara te enrola. Eu conheço porque vender para empresa grande. Então, entre o discurso e a realidade, é que nem transformação digital. Faz 10 anos que as empresas grandes falam. Elas começaram a fazer faz 3 anos. Os outros elas falavam, e fala, é legal, faz apresentação, faz isso, mas vamos fazer negócio mesmo? E aí fica aquela enrolação. Então, só para você ter uma correta expectativa. Agora, o assunto é muito quente mesmo, é impressionante como as pessoas falam. A execução vai ser bem menor do que falam, mas mesmo assim ainda tem muito dinheiro na mesa. No fundo é isso, tá bom? Não sei se te ajudou. Stefanini, tem mais duas pessoas que querem fazer comentários, o Vamos João lá. Paulo Duarte e o Alexandre Zucatelli. João Paulo, por favor. Boa noite a todos. Está muito baixo, João. Está muito baixo, ninguém está ouvindo. Boa noite a todos. Sou João Paulo de Manaus. Estão me ouvindo melhor agora? Tá bom. Melhorou. Minha dúvida vai referente aí ao tema, né? Você colocou as possibilidades de inovação e as oportunidades de mercado e até mesmo, gera, além da questão da rentabilidade, negócios mais lastreados em questões ambientais, né? Mais sustentáveis, por assim dizer. Minha dúvida é, como já foi dito, geralmente existem mais planos de governo para essas questões de infraestrutura. Considerando esse cenário de infraestrutura grande, de internet, um pouco, talvez um cenário negativo a médio e longo prazo, há possibilidade de a gente inovar nessa área de IoT via iniciativa privada, via sociedade civil, sem passar necessariamente pelo canal do Estado? Essa é a dúvida que eu queria colocar em discussão aí com o senhor. Assim, normalmente, vamos lá, investimento de infraestrutura são investimentos pesados, né? Que aí, normalmente, o governo precisa participar, né? Então, muitas vezes pode ser uma conscientização de algumas regiões, ou uma cotização de várias empresas. Você tem iniciativas privadas que podem ser feitas, mas, em geral, é de um volume de investimento maior, tá? Agora, também, a gente tem que tomar cuidado, aí, um alerta para vocês, essas soluções de IoT e tudo, elas têm que ter uma cara mais de mundo emergente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, mesmo não é só a Amazônia, mesmo você vai em outras regiões do país, muitas vezes você tem áreas, até nos Estados Unidos tem isso, áreas que não tem sinal, né? Então, você tem que fazer o que a gente chama de mix, a solução offline e online. Então, ela pode acumular informações e descarrega uma vez por dia. Então, vocês têm soluções técnicas que minimizam a falta, né, de sinal por uma boa área. Então, você tem condições, tá certo, de também trabalhar a sua solução tecnológica
para que ela seja mais adaptável a um cenário mais hostil, tá? Então, acho que são esses dois. Acho que você tem que ter uma solução que entenda esse cenário hostil, que sempre vai ser, né? Certo? Você não vai ter um cenário perfeito, esquece, até para o tamanho da região e tudo. Então, essa é uma parte da resposta. E a outra parte é a questão de infraestrutura, como é que você pode trabalhar, às vezes, dentro de um grupo de empresas, né? Se cotizam, pressionam o governo, você pode fazer, às vezes, algumas oportunidades, e mesmo agora, com esses fundos, que agora alguns fundos aí de países envolvidos querem investir nessa parte de meio ambiente, pode ser que haja fundos que vão viabilizar até a fundo perdido essa questão de infraestrutura da Amazônia. Eu acho que tem essa oportunidade. Agora, o caminho eu acho que é longo e difícil, mas a gente está aqui na vida para fazer coisa difícil, né? Entendeu? Não sei se respondi. Tá? Você tem alternativas ao governo. Adicionando aí em termos de tecnologia, né? Em locais onde você não tem redes de comunicação, você pode lançar mão de implantação de redes LoRa, né? As redes LoRa são redes de baixa latência, elas são ideais para interagir com dispositivos IoT, sensores, né? Depende do que a gente quer monitorar. Ela não foi feita para transmitir dados como voz e imagem, isso não. Mas ela foi feita para transmitir bits de monitoramento. Então, as redes LoRa, elas são soluções onde você não tem conectividade. E já existem hoje florestas conectadas através de redes LoRa, né? Então, isso daí é possível. Agora, como o Marco falou, acho que a questão aí é muito pelo interesse também internacional na Amazônia, né? Os fundos podem ser obtidos a partir dali, né? Do próprio Fundo Amazônia, né? Olha, mas muito obrigado. O Alexandre Zucatelli e também o Enzo gostariam de fazer um comentário. Primeiro, o Alexandre. Alexandre, por favor. De tudo que já foi comentado, muito interessante aí essa tecnologia aí disponível para o setor da Amazônia, tratando de floresta, tudo já existe até um ditado dentro do nosso setor do agronegócio que você tem que estar com um olho no computador e outro no campo para a gente poder conseguir a produção. E, obviamente, levando isso em consideração, claro, proteger a floresta é necessário, é preciso, mas também precisa olhar para o lado social, né? A questão social é muito importante. Se a gente não consegue desenvolver através das riquezas que nós temos, produzir o que é proveniente, que vem da terra, como poder fazer uma extração legal de madeira, a questão da legalização das áreas para exploração mineral, como também a produção no campo, né, através do agronegócio, porque eu entendo que, às vezes, a dificuldade ela está mais na questão da legalização. Existem as regras já pelos órgãos definidos, só que, muitas das vezes, não existe a vontade do setor produtivo, os investidores, eles têm de trabalhar, muitas das vezes os órgãos, eles não conseguem te auxiliar e te apoiar com tanta agilidade assim que estes empreendedores querem. Então, eu entendo também que, por mais que qualquer embate, dificuldade na nossa região amazônica, existe algo que ele se torna soberano, que é o mercado. Enquanto houver mercado para um certo produto, sempre vai haver uma demanda. E quem estiver conseguindo produzir com eficiência, com tecnologia, que hoje,
quanto mais automação, obviamente, se consegue se produzir com mais eficiência, com mais agilidade, sempre isso vai ser soberano e a gente vai conseguir se sobressair. É claro que precisa ter diálogo, ter caminhos para poder estar conseguindo agradar a todos, mas que a gente precisa, de fato, ter tudo isso que já foi tratado, logística facilitada, tecnologia, para a gente poder estar se comunicando e utilizando as ferramentas essenciais para que a gente possa estar desenvolvendo esse nosso setor produtivo com maior qualificação possível, isso é importante. Então, era isso que eu queria aproveitar e comentar a todos aqui. Excelente, obrigado, Alexandre. Antes de passar a palavra de volta para você, Stefanini, eu gostaria logo de ouvir o Enzo, e aí ouvimos seu comentário sobre os dois, sobre a fala do Alexandre e do Enzo, e aí você já pode encaminhar também para concluir essa apresentação, não é? Enzo, a palavra está com você. Boa noite a todos, tudo bem? Quem fala é Enzo Santos, da EPS e da Oxico Resources. Stefanini, na verdade, eu queria comentar um pouco sobre minha vivência no mundo do mercado financeiro e a resistência que eu tenho encontrado para investir na Amazônia, sabe? Eu venho já há uns 3 anos trabalhando com mineração aqui na Amazônia, mais focado em metais críticos, nióbio, tântalo e assim por diante. E é impressionante como é inexistente o capital brasileiro para investir no setor mineral. É algo assim, você bate nas portas, é como se você fosse um grande bairro e você já sabe onde cada um mora e onde está o dinheiro para investir em projetos minerais. E olha que é uma dificuldade absurda. E eu não vou estender nem isso ao mineral, vou falar infraestrutura, ou a própria questão da construção civil. Quando a gente fala em investimentos na Amazônia, para um seleto grupo da Faria Lima, a gente acaba falando como se fosse um palavrão, criando uma certa repulsa ou ojeriza de investir na Amazônia, né? Eu acho que se dá muito uma desinformação e uma falta de noção do que é a Amazônia e as possibilidades que existem investindo em estados como Rondônia, como Pará, Roraima. Eu gosto de salientar que há umas 2 semanas eu estava com o Belisário no Porto Velho, né, e nós tínhamos uma comitiva da Bolívia lá, de empresários bolivianos e senadores bolivianos, aonde nós chegamos a ter alguns dados absurdos. Por exemplo, a Bolívia não consome 1 quilo de carne brasileiro. Nós temos uma fronteira enorme. A gente não consome o sal deles. Nós temos uma fronteira enorme. Então, assim, certas coisas que até mesmo a própria burocracia e o desenvolvimento dos fatos políticos e historiográficos delimitaram, né? Então, eu queria ouvir de você, não vou querer uma solução, até porque é impossível pedir uma solução, mas eu gostaria que você pudesse dar uma luz nesse túnel de desinformação, que é a questão de investimentos na Amazônia, e a forma travada, eu quero dizer, a forma morosa que se dá a conversa sobre os investimentos na Amazônia. Tá bom? Muito obrigado. Stefanini, eu vou pedir a sua compreensão. Tem mais uma pessoa que quer falar, que é o último, né? o Ianive Amaral, e aí você consegue depois responder aos 3? Ao Alexandre, ao Enzo e ao Ianive? Pode ser? Tentar, vamos lá. Ok, Ianive, por favor. Obrigado, Belisário. Então, minha pergunta vai muito de acordo com o que o Alexandre falou e o Enzo também, exatamente em tentar entender ou verificar de que forma a gente consegue chamar a atenção das empresas de tecnologia para os ativos amazônicos, né? De que forma a gente consegue fazer com que eles tenham interesse realmente em vir para cá, porque hoje em dia todas essas soluções que nós falamos aqui são soluções que a gente conhece, no entanto é muito custoso, é muito caro para a gente conseguir desenvolver, porque não temos empresas que trabalhem com isso aqui dentro. Então, é exatamente no mesmo caminho para saber que forma que vocês enxergam que a gente possa chamar mais atenção de empresas de tecnologia para que elas possam vir também para cá
e que elas tenham interesse, que elas vejam que realmente existe mercado para isso aqui, que existe bastante coisa na Amazônia que a gente pode trabalhar e que certamente é rentável. Olha, muito obrigado. A palavra está com você, Stefani. Não fiquem chateados, eu não tenho assim a resposta para tudo, eu não tenho essa bola de cristal, mas assim, primeiro falando de investidor, eu acho que assim, lembra que eu comentei o mundo digital? Aliás, o mundo sempre teve a questão do marketing muito pesado, né? Se você analisar, Estados Unidos e Inglaterra nunca foram as maiores potências industriais do mundo. A Alemanha é muito mais eficiente, mas são países de muito marketing, marca e assim por diante. Ou seja, e hoje no mundo digital isso é muito mais forte. Então existe a famosa, o pessoal gosta e eu concordo, o controle da narrativa, né? Então, hoje em dia, né, acho que a gente estava conversando, Zucatelli e Belisário, independente se você vai falar assim, eu vou querer investir, montar uma fazenda de bois lá em Roraima, o cara vai querer bater em você, entendeu? Porque ele vai associar que você vai desmatar para produzir boi, entendeu? Então, por quê? Para ele, a primeira é a imagem que ele tem, né? Quando muitas vezes, que nem vocês mesmos me comentaram, eu nunca fui para Roraima, mas que já tem uma série de planícies, já, que, né, tipo Cerrado, essas coisas todas. Então, eu acho que e narrativa se constrói aos poucos, mas precisa trabalhar essa narrativa. Então, para tudo que vocês forem fazer, a minha opinião, tem que ter uma narrativa muito de ESG, que agora está na moda. Então, tudo que vocês vão bolar de alguma coisa de business, pensar um pouco como é que eu vendo esse peixe. E tem que dar aquela roupagem, porque o mundo está comprando. Então, inverte a situação. Não estou falando que é fácil, eu também não tenho todos os elementos. Estou fazendo uma sugestão da minha experiência de vida que eu vejo. Não é uma bola de cristal, tá? Não tem essa arrogância de pretender achar a solução. Mas se eu fosse fazer um negócio na Amazônia, né, eu tomaria assim, essa pegada ESG tem que ser total. Então, é um pouco de marketing, tem que ter um vídeo bacana, fazer, não adianta, você pode chamar aí, às vezes a gente é mais rústico, pode chamar de frescura, eu estou sendo bem transparente, mas tem que fazer uma roupagem toda marqueteira, bem, e que no fundo é o que a gente está... Stefanini, acho que você ficou mudo. Eu fiquei mudo? Ficou. Agora voltou. Opa, voltou? Voltou. Tá. Então, eu tirei o vídeo. Então, eu acho, boa parte da resposta... Eu acho que são duas coisas. Acho que o mundo está mudando. Então, tem uma oportunidade de atrair investimentos e fundos para vocês. Não é um caminho fácil. Eu não acho isso. Mas eu acho que tem mais do que tinha antes. Mas tem que ter uma roupagem muito forte de marketing da narrativa. Essa é talvez a minha maior contribuição que eu posso fazer para vocês. E é com Faria Limer, que a gente brinca, é lá em New York, é pior ainda, tem todo esse discurso. Então, se vocês vão fazer uma pegada, é por ali. Eu acho que grande oportunidade que vocês têm é nessa linha, de seja reflorestamento, seja atividades de alimentos e outras coisas com pegada bastante ecológica. Eu acho que é ali que está a pegada, eu acho que é essa grande oportunidade que vocês têm, que antes não tinham menos, agora a onda é maior. Mesmo descontando que tem muita gente que fala e não faz nada. É verdade, mas ainda tem essa pegada. É a minha contribuição aqui para vocês, tá bom? Tá? E mineração, nesse caso, ela tem uma dificuldade adicional, né? Porque ele associa mineração, claro, eu sou geólogo, então eu conheço bem, conheço bem. Se meus filhos ouvem eu falar que eu conheço bem, eu vou apanhar aqui hoje, porque eu só estudei e nunca trabalhei com geologia. Mas é uma atividade que, obviamente, ela traz dano à natureza. Isso é, e depois você pode compensar.
Então, eu acho hoje a atividade mineral mais difícil de você vender o peixe, né? A não ser que seja algo muito estratégico e tem que ter uma roupagem muito também ecológica ao redor, tá? Desculpa, mas estou dando minha opinião, tá bom? De novo, não pretendo ser dono da verdade, tá? Vamos lá? Então, aqui a gente já falou um pouco de IoT, eu acho que nós temos cases de drones, de calcular grandes depósitos de massa, você tem várias soluções que você pode trabalhar com isso, tá? Vamos passar mais rápido, porque agora a gente já avançou, né? Aqui, assim, 5G, só para abrir um pouco, o 5G vai demorar de 2 a 4 anos em grandes capitais, ou seja, para chegar na Amazônia é muito maior, muito longe. Mas o que a gente já debateu bastante, a questão de infra, procurar saídas também mais pragmáticas, que eu falei de soluções offline e online, o Ailton falou dessas linhas mais baratas de frequência menor, que são mais de infraestrutura, né? Vocês mesmos batalharam, o próprio Alexandre Zucatelli, vocês são uma organização que pode levar um conceito, também batalhar, por exemplo, com essa questão de infraestrutura, não apenas de logística, infraestrutura também de tecnologia para a região, nós estamos falando de inclusão, né? Aqui o 5G é mais como um exemplo, mas o 5G vai demorar muitos anos para chegar aqui em São Paulo, então imagino para vocês, né? Mas essa questão de infra, eu acho que é um debate que vocês já falaram isso para mim, estou falando o Padre Nosso para o Vigário, que é um grande X, mas quanto mais vocês se unirem, né? Eu acho que, como o Zucatelli falou, eu acho que a união faz a força e começa a ter uma certa mínima vontade política de fazer as coisas, né? Tá? Que no Brasil não é muito usual, infelizmente. Independente do partido, tá? Não estou entrando em partido. Só para, vamos lá, rapidinho, Ailton. Então, aqui você tem desde a linha social, de educação, aí tem associado que eu falei de tecnologia, de talentos, né? Eu acho que é uma grande oportunidade de vocês, tá? Pode continuar, né? Pode continuar. Telemedicina, né? Vocês já têm, eu fiquei ao lado de Manaus, você vê, vocês já têm médico indo de barcos, vocês já têm, por exemplo, eu sei que vocês têm já o ensino médio sendo já feito à distância, que já tem várias iniciativas dessas, mas como é que eu escalo, né? Como é que realmente a gente atende uma quantidade muito maior de brasileiros, né? Tá? Então, aqui tem muitas oportunidades, né, que a gente falou um pouco, né? A bioeconomia, eu sugeriria de vocês estão no eixo, né? Pense um pouco nisso, né? Produção orgânica, todas as coisas mais sofisticadas, mais ecológicas. Você pode fazer um trabalho de mostrar o teu produto direto em Nova York, entendeu? Acho que tem espaço para sonhar um pouco, fazendo POC, fazendo MVP, sem gastar muito dinheiro. Eu acho que tem espaço para essas coisas, mas tem que ter uma pegada de marketing, de branding muito forte. Eu acho que esse é o ponto. Tá? Continuando. Aliás, como o tema é tão quente, né, no mundo todo, promover um summit lá nos Estados Unidos seria bem interessante, né? Pode usar até a Apex para isso. Você pode, por exemplo, você pega uma Apex, que é a agência do governo, e faz uma pegada só de produtos da bioeconomia da Amazônia, mas a gente precisa ter produto, né? Aí pega uma Natura, ela pode, às vezes, patrocinar um pouco, você faz alguns conjuntos deles, né? Então, ou seja, no fundo, vocês pensarem em alguma atividade econômica um pouco diferente do tradicional, porque é parte da economia, do futuro da Amazônia, passa por aí, na minha opinião. Sem abandonar as atividades tradicionais, tá? Não estou falando que as atividades tradicionais não tenham espaço, tá bom? Vamos lá? A nossa ideia aqui é só provocar coisas diferentes também, né? É isso que eu quis passar, tá? Então, aqui a gente comenta mais aqui alguns projetos, né? Então, essas coisas eu acho que tem espaço, mas o Brasil é um país paupérrimo em se vender, né? E agora piorou, né? Então, de novo, eu volto na controle da narrativa. Essas cooperativas, essas coisas são interessantes vocês terem, por exemplo,
um marketplace, né? Um portal, né, Ailton? Faz um portal, por exemplo, de produtos da bioeconomia da Amazônia. Isso a Apex poderia desenvolver, isso, aliás, a gente tem contrato com a Apex, se vocês gostarem, posso levar a ideia, não garanto nada se vai sair ou não, mas ideia a gente leva. E montar um portal onde você vai rechear desses produtos, e esse portal ele já vem as características, como é que você faz um câmbio, né, para você exportar, como é que é um contrato, né, em inglês, como é que você faz um catálogo, fotos do seu produto, né, você ajudaria essa economia, né? E alguns de vocês, se vocês começarem um negócio desse, né, vocês podem servir, na verdade, de exemplo para os demais, né? O Brasil ou qualquer país sempre tem carência de exemplos, né? Mesmo, e é interessante, por exemplo, a gente não pode desanimar. Na minha época, ter uma operação fora do país era uma coisa meio, exótica, né, Ailton? Lembra? 20 anos atrás? Sem dúvida. Hoje, os jovens em tecnologia, todos eles pensam fora. É lindo isso, né? Então, vocês podem estar plantando algo aqui, que daqui a 10 anos você vai ter um monte de jovens, gente investindo em produtos, uma nova economia dentro da Amazônia. Eu acho que isso é viável, né? Mas tem muita água para rolar, então, só para a gente não ser utópico também. Vai lá? E aqui, esse é o seu slide. Fala você, Ailton. Você que fez esse slide aqui. É justo. Falo. Tem que ser justo aqui. O próprio autor. Vai lá. Aqui a ideia é a gente criar uma plataforma. A sugestão aqui é criar uma plataforma que conecte a Amazônia em diversas camadas, né? Então, quando você fala aqui embaixo aliás, vamos inverter, vamos começar lá em cima. Primeiro, você conectar as comunidades. Então, integrar as pessoas dentro de um projeto que seja um grande projeto amazônico. E aí você tem... E começa só para complementar, como a gente já falou de infraestrutura e tudo mais, a gente sabe que isso não pode escalar, porque nem tem infraestrutura. Mas se você faz numa escala pequena e funciona, né, principalmente o lado social e tudo mais, você consegue vender um peixe mais tangível para um político. Por exemplo, fala, olha aqui como funciona aqui. Imagine a gente agora, vamos escalar, fizemos só em 2 vilas. Vamos escalar em 20, vamos escalar 50. Isso é uma propaganda para você depois eleitoral. Esse tipo de situação você pode trabalhar, tá? E aí, quando você fala nessa integração de pessoas, isso se dá através de instrumentos, né, de dispositivos e ferramentas, como o caso de um aplicativo, onde você teria iniciativas como controle da floresta. Então, as próprias pessoas, os mentores, você desenvolve mentores à volta disso, que eles mesmos fazem o report, né, através simplesmente de uma foto dentro do aplicativo, de situações que estão ocorrendo à volta deles, no perímetro, né, derrubadas, desflorestamento, coisas como derrubada clandestina de madeira. Quer dizer, uma simples foto, a plataforma automaticamente distribui aquilo para onde deve ser distribuído. Telemedicina, dentro da própria plataforma você pode ter uma área de telemedicina, educação à distância, formação de força de trabalho. Então, vamos dizer que, se você tem empresas interessadas em desenvolver pesquisa e desenvolvimento na Amazônia, estou dando exemplos como o caso de Natura, empresas de indústrias farmacêuticas, agricultura sustentável, quer dizer, empresas com interesses em desenvolvimento de negócios. E aí a gente conhece algumas, né? Eu citei o caso da Natura, mas tem outras aí à volta. Dentro do bioma amazônico, essa empresa pode gerar formação, treinamento para que a força de trabalho, que seriam as comunidades, coletem para eles informações a partir de orientação. Então, eles vão recebendo orientação, são jobs que eles vão criar, podem criar e jogar na plataforma,
E os voluntários, as pessoas que querem trabalhar naquele projeto, engajam e fazem isso. Isso é crowdsourcing, né? Então, você consegue integrar pessoas e gerar trabalho, oportunidades de trabalho, né? Depois, uma camada seria um laboratório Amazônia, né? O Amazônia Lab, onde você teria pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aí é um grande projeto, uma grande plataforma de cocriação de ideias e soluções, né? O que nós chamamos de cocriação é o que a empresa já faz há muito tempo, que não é desenvolver sozinha, é desenvolver a 4, 6, 8 mãos, depende de quem estiver envolvido num projeto. Desde o momento em que você faz a criação da ideia, o design thinking, né? A descoberta, né? A área discover tem método para tudo isso, até o desenvolvimento de uma solução que vai operar dentro daquele ambiente, daquela situação. Terceira camada é o que nós falamos aqui, a integração das próprias empresas, né? Então, essa interação com o Lab vai gerar o quê? Interação de dados, né? Intercâmbio de dados para baixo e para cima, alimentado pelas comunidades, pelo laboratório e pelas próprias empresas, né? E, finalmente, a camada do bioma amazônico. Aqui na camada do bioma, aqui a preocupação, como o Marco falou muito de ESG, aqui a preocupação é o I, é o ambiente, né? A sustentabilidade do ambiente. Aqui existem várias ferramentas, vários tipos de tecnologias para monitorar isso. Nós falamos de IoT, falamos de redes LoRa, mas nós podemos monitorar a Amazônia utilizando satélites geoestacionários. Hoje já existem satélites que a gente consegue fotografar e analisar essas imagens. Nós temos sistemas de imagens, por exemplo, que analisam imagens coletadas num satélite e a gente consegue até ver uma manchinha de óleo numa determinada área e saber que aquilo é uma mancha de óleo. Então, isso a gente faz através de processo de imagem, processamento de imagens. Alta tecnologia ótica, né? Em primeiro lugar. Depois, utilizar VANTs, né? Veículos aéreos não tripulados. Então, esses VANTs, para monitorar de longa distância, eles podem, por exemplo, ajudar a área de segurança a localizar desmatamento ilegal. Então, por exemplo, sem causar nenhum tipo de alarde, por quê? Porque o VANT é extremamente silencioso e ele consegue, uma longa distância, pelas câmeras que ele usa, captar as imagens e tratar e saber que aquilo é uma atividade ilegal e apontar exatamente onde é que está acontecendo a atividade ilegal. Por que hoje em dia você não consegue fazer isso? Porque o cara vai monitorar com avião, helicóptero, aquilo faz barulho, os caras simplesmente escondem o material e ninguém vê nada. Agora, com o VANT, não. Ele, a 1 quilômetro de distância, ele está capturando imagens, está processando, e o sistema sabe que aquela atividade é ilegal. Ele mesmo tem, no algoritmo dele, os cálculos e a identificação que aquela atividade não é natural. Enfim, você tem vários dispositivos para fazer esse monitoramento à distância. Depois a gente falou de IoT. Então, IoT, dentro da própria floresta, você pode sensorizar áreas e chegar até o nível de sensorizar uma árvore protegida. Digamos, eu quero proteger determinados elementos que estão à beira da extinção ou com risco alto de caminhar para isso. Você pode criar ou aplicar dispositivos, sensores, ligados numa rede que monitore isso. Pode ser uma rede LoRa, né? De onde vêm os fundos? A gente está falando de Fundo Amazônico, a gente está falando de, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Embrapi, que é outra entidade, mas, se nós fôssemos extrapolar um pouco mais essa ideia, hoje existem soluções na área de moedas virtuais, né, utilizando blockchain, etc., estão lançando vários tipos de projetos que captam recursos através de crowdfunding, a moeda cotada em mercados digitais, e que está gerando dinheiro para muita gente.
Eu aplico em várias delas aqui e estou acompanhando alguns projetos. Por exemplo, projetos que o mundo considera interessante, os caras vão lá e põem dinheiro, eles compram a moeda. Eu estou com um caso aqui, que eu até estou investindo em Luprint, né, que é baratinho, e está valorizando tremendamente. Essa semana valorizou 83%, e já captou 26,3 bilhões de dólares. Isso, um projeto. Né? O que faz esse Luprint? Ele cria um dispositivo que integra vários tipos de atividades financeiras. Então, ele é um grande API. Né? Então, você imagina que uma API que um cara construiu captou 26,3 bilhões de dólares. Por quê? Porque tem vários projetos no mundo inteiro interessados em utilizar aquela API. Só por isso a coisa cresce dessa forma. Então, hoje, você tem formas de captar recursos que não dependem necessariamente de fundos governamentais ou mesmo aqueles grandes fundos tradicionais, mas sim captar recursos com o mundo inteiro para uma determinada atividade. Mais quente que a Amazônia, hoje em dia, está difícil. Né? Se a gente... Vamos tentar finalizar. Eu acho Stefanin, deixa só um minutinho para interromper. Exatamente, nós já estamos passando muito da hora, então temos que finalizar. Mas, então, tem duas pessoas que querem falar ainda, se você me permite. Mas teria que ser um comentário muito rápido do Alexandre Zucatelli e da Marcela Cunha, tem 3, e do Yaniv. Tentem fazer em 30 segundos os comentários de cada um, e aí passamos para as palavras finais do Stefanin. Está bem assim? Pode ser? Vamos embora. Você que comanda, okay. Então, nessa ordem, Alexandre Zucatelli, por favor. Na realidade, eu não soube baixar minha mão, mas eu vou aproveitar a oportunidade e parabenizar pela apresentação como toda, agradecer em especial aí ao Mark e toda a sua equipe que preparou esse brilhante momento aqui que a gente está vivendo junto. Sempre é importante ter ideias novas, ainda mais de pessoas que têm um campo de visão mundial. E sobre esse slide que está na tela, aí, se tratando das empresas, obviamente, só acrescentaria ecoturismo, a questão da pesca e da solta, do turismo através de resorts em áreas que nós temos até associado que possui, em áreas de floresta, enfim. E mais seria isso. Demais, meu muito obrigado a todos, obrigado, Marco, obrigado a vocês que estão participando. Obrigado, Alexandre. Marcela, por favor, rapidamente seu comentário. Você falou sobre o van. Eu queria saber, eu nunca tinha ouvido falar e eu queria saber qual é a autonomia desse aparelho, se você tem esse dado. Obrigado, Marcela. Ele tem diversas configurações, né, Marcelo? Você tem vantes de diversos tamanhos, né? Então, você pode ter desde vantes pequenos, que têm 1 metro de comprimento, até aqueles maiores com até 15, 20 metros de comprimento, que aí tem mais envergadura, ele leva mais combustível, então ele tem uma autonomia longa. Então, existem vantes que viajam até 2.000 quilômetros, né? Mas aí é praticamente um avião, né? Praticamente, só que tem o mesmo tipo da pista, aí precisa tudo. Né? Exato, mas tem o mesmo tipo de configuração e aplicabilidade. Ele é silencioso, ele é ultra silencioso, né? E aí você não consegue detectá-lo, e também ele foi feito para ser camuflado, né? Ele é muito difícil de ser visto, né? Porque contra o próprio céu, você dificilmente enxerga o vante, e não escuta, então ele é ótimo para monitorar. Os Estados Unidos usa na espionagem, né, vamos dizer assim. Porque o problema do monitoramento por drone é justamente a autonomia, né? É que isso não mesmo. tem. Então, o drone Obrigado, Marcela. Obrigado.
Vamos passar para o Yaniv. Yaniv, Tá. por favor, a palavra está com você. Faça seu comentário brevemente, por favor. Estava no mudo aqui, perdão. Gostaria de agradecer muito também. Realmente, para mim, é uma novidade uma empresa de tecnologia que tenha nos dado essa atenção. E eu queria falar bem rapidamente também. Nós somos aqui uma empresa de, basicamente, transformação de matérias-primas amazônicas para mercados de cosméticos, alimentícios. A gente trabalha com extratos, né, desidratados, extratos secos, hidroalcoólicos, óleos essenciais, óleos graxos. E muitas das soluções que vocês falaram são soluções que a gente já tem estudado e visto. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saber se vocês teriam algum contato que poderiam deixar em aberto para que a gente possa discutir mais no detalhe. Essa questão de drone é realmente super interessante para a gente, um drone Zeppelin que pudesse trazer matéria-prima para as calhas dos rios ou próximo das estradas. E blockchain também é um negócio interessante para a gente, rastreabilidade com QR Code. Então, tem bastante soluções que eu acho que seriam interessantes da gente discutir um pouco mais profundamente e saber se teria algum contato que pudesse ficar aqui para a gente poder ter essa abertura. Eu já coloquei os meus dados aqui, Aniv, tá? Mas a Viviane e o Igor também seria bom, né, Igor? Você que está aí na região. Marco, inclusive eu tô em Manaus, Marcos. Se precisar, até quinta-feira à noite eu estou em Manaus. E põe seu e-mail aí, o seu celular, Igor. Nós temos dois gerentes aí. Com licença. Eu tenho contato de todos os participantes. Amanhã eu vou encaminhar os contatos de todos vocês. Essa live está sendo gravada. Eu vou mandar também, editar e fazer os cortes e mandar para todo mundo. Então, não se preocupem quanto a isso, tá bem? Amanhã a informação vai circular para todo mundo. Olha, o Rômulo Queiroz quer fazer um comentário, é o último comentário da noite, depois vamos passar para as palavras do Stefanini para o encerramento. Rômulo, faça comentário breve, por favor. Obrigado. Não, só parabenizar a todos e me colocar à disposição. Eu fico aqui em Miami, sou um gestor de inovação, já trabalho com gestão de inovação há 20 anos, tenho uma patente requerida aqui nos Estados Unidos para um modelo de gestão que eu desenvolvi. E todos esses temas que foram abordados hoje, eu, de alguma forma, estou envolvido. Por exemplo, aqui eu trabalho para uma empresa ligada à NASA, que desenvolve a tecnologia mais avançada do mundo para motores elétricos que movem os drones e dão mais autonomia e mais eficiência nos drones, tanto drones civis quanto militares. Também atuo no segmento de materiais críticos, com, por exemplo, terras raras para a produção de magnéticos que conectam esses motores elétricos e tem uma possibilidade enorme. Atuo também no setor de segurança da informação e em áreas de TI também faço trabalho nesse segmento. Então, eu me coloco à disposição para a gente avançar no que for necessário, com as empresas que estão aqui participando desse painel. Bom, enfim, parabenizar a todos e me colocar à disposição para o que for necessário. Ok, muito obrigado. Bem, Stefanini, a palavra está com você, para seus comentários finais e encerramento, por favor. Só respondendo as últimas observações aí primeiro, a questão de quando a gente fala de você captar imagem, não é só drone, tá? Por exemplo, nós temos uma joint venture com a empresa de Israel, que chama Rafael. Ela construiu e opera o famoso Iron Dome, né? O Iron Dome é aquela proteção de mísseis contra os palestinos, né? E ali é uma combinação de satélite, de avião, drones. Então, em geral, para tudo isso que a gente falou, não é só drone, tá? Você tem uma combinação de soluções, tá? Então, é só para esclarecer, tá bom? Ainda mais pelo tamanho da Amazônia. O segundo ponto, eu gostei aqui, a gente conversando aqui, passando um pouquinho, o Yaniv aqui comentou, primeiro de mineração, né? São duas coisas tão opostas, depois de produtos alimentícios e outros cosméticos. Eu acho que, não sei, se eu fosse vocês,
eu procuraria, né, também alternativas de negócio. Eu acho que agora o momento nunca esteve tão quente, né? E eu acho que nada deve levar a esfriar esse tema. E vocês estão na região, vocês têm uma vantagem. Vocês conhecem a região, sabem das dificuldades, né? Então, vamos chamar assim, incentivo-os, no mínimo, a estudar, obviamente não fazer loucura, né, em negócio, mas tem o que a gente chama hoje em digital, né, do MVP, né? Você faz um protótipo, faz um modelo menor, testa a ideia, né? Mas sempre com uma linha narrativa pesada de marketing do ESG, porque senão a gente não passa da esquina, entendeu? Aí vai acontecer o que a Nive falou com os Faria Limers lá. Então, eu queria agradecer, eu sou muito simpático à causa de vocês e queria agradecer a participação de vocês, a paciência, porque já é tarde, já são quase 10 horas aqui, 10 para as 10. Então, obrigado pela participação de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, o Igor está à disposição aí para conversar, né? E a gente pensar coisas pragmáticas e tangíveis, tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Belisário. Obrigado aí, Sucatelli, tá bom? Boa noite. Nós que agradecemos, Stephanie, por sua generosidade, pelo seu tempo, e foi uma aula, né? Nem sempre a gente concorda com tudo, mas uma aula de professor muito gabaritado. Então, muito obrigado, viu? Excelente. Obrigado, mesmo. abraço. Parabéns. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.